Olá, amigos de Deus Espírita, estamos juntos para mais um capítulo do livro A Força Eterna do Amor, de Teresa de Calcutá. Hoje ela nos faz a seguinte pergunta: o maior mistério? A morte. A morte é um mistério. Para a doutrina espírita, nós vamos entender que a morte é uma passagem, um desligamento do corpo físico. Mas ainda assim, são tantas as experiências e eu até penso que também existe um mistério no nascimento, na encarnação. A gente pensa muito no desenlace por conta do nosso apego à vida que a gente leva, aos bens materiais, às pessoas. Mas a nossa vinda para cá também significa uma despedida do plano espiritual, em que também temos trabalho, familiares. Só que a nossa passagem aqui é muito breve, né? Não é uma questão de tempo cronológico, aquele tempo do relógio, mas é um tempo que se contabiliza dentro de uma eternidade, né? Nós somos espíritos e não morremos, de fato. Então vamos ver o que Teresa de Calcutá, que foi uma freira católica, já estando no plano espiritual enviando essas mensagens, o que ela pode nos trazer de considerações acerca da morte. Sempre me recusei a pensar na morte como cessação da vida. Nunca me vi em meus pensamentos e reflexões deitada numa tumba fria, com meu espírito pairando em meio a nuvens de ociosidade, em meio a santos e anjos que não sei do que se ocupam quando há tanta gente no mundo precisando de ajuda. A morte sempre me pareceu uma libertação dos limites do corpo, que o corpo inexoravelmente oferece. A oportunidade de fazer todas as coisas para as quais sinto ter capacidade, mas que o corpo impedia por sua própria natureza. Então a gente sabe que a encarnação ela é um presídio para o espírito, né? É um aprisionamento do espírito num corpo de sensações muito limitadas, né? Um corpo de necessidades básicas. Ele precisa se alimentar, ele precisa evacuar, ele precisa se limpar. É um corpo que adoece, é um corpo que, por vezes, por mais saudável que estejamos, ainda é um corpo que nos limita a expressão do pensamento, do sentimento. É um corpo que faz com que haja o ego intermediando o mundo interno com o meio externo. E esse ego, ele às vezes toma frente e não deixa que a nossa essência divina se manifeste. No plano espiritual, como não há esse corpo físico denso, nossos pensamentos, eles são a comunicação que se estabelece. Então, aqui a gente pode pensar e controlar o que vai falar e vai fazer. A gente oculta os nossos pensamentos para os outros encarnados. Isso é uma condição do corpo físico. Mas o pensamento não está oculto para os desencarnados, que se comunicam através do pensamento. Então, o que pensamos está sendo ouvido por muito espírito aí, né? Então, nós temos, como ela coloca, a limitação que nos é imposta pelo corpo físico, por mais perfeito que esse corpo seja, né? Mais saudável e perfeito, mas ainda assim limita o espírito. Então, quando liberto do corpo, ela se sente em condições, com capacidade de desenvolver muito mais
se expressar muito mais enquanto ser espiritual. De todo modo, esta sempre foi uma questão pela qual não me deixei levar, atormentada por dúvidas atrozes, como ocorre com muitos cristãos. Então, ela não se deixou levar pela questão da morte, né? Isso que preocupa muitos, que ela fala, muitos cristãos e não cristãos também, mas por conta que ela vai falar, para mim, o mistério da morte só se resolveria quando eu morresse. Ela é muito prática e também vivendo o momento presente. Deixa para viver a morte no momento em que eu morrer. Eu não vou viver a morte antecipando-a. E isso é que ocorre muitas vezes conosco, principalmente com os ansiosos, e até falo por mim, que o medo da morte aparece como uma questão e que a gente vai se antecipando, né? Mas a ideia de que é preciso viver o hoje, o momento presente, que ela também já tratou disso. E, né, para mim o mistério da morte só se resolveria quando eu morresse. E pronto. Isso era o bastante para mim, pois sinceramente não tinha tempo a perder me afligindo quanto ao futuro. Foi o que eu falei dos ansiosos. Uma vez que meu presente já era, por si só, um desafio permanente de trabalho e esforço em prol dos exigentes convidados de Jesus. Aliás, tive ocasiões suficientes para conhecer de perto os convidados do Senhor e, inclusive, acompanhar a muitos no instante da morte. Então, ela esteve presente no momento da morte do corpo físico de muitos dos seus assistidos. Vi quando seus olhos se iluminavam ao perceberem vultos, detalhes de uma vida muito além das dores a que estavam habituados. Presenciei verdadeiros mártires deixarem seus corpos inertes em hospitais, no meio das ruas, debaixo das pontes ou nos becos esquecidos da vida. Foi nesses momentos que pude ver a maior beleza da vida. A determinada altura notei que minha hora se aproximava, que o físico não oferecia mais condições de trabalho. Nesses momentos que precederam o fim, estava ainda mais confiante, pois internamente me sentia tão cheia de vida que não concebi por um momento sequer que a morte seria o fim. Tá? Ela fala da experiência dela, quando ela sentiu que o corpo já estava exaurido de suas forças, né? Então é quando a energia vital vai se esgotando e ela se sentia ainda mais plena de vida. Isso é muito interessante e eu sugiro aqueles que se interessem, que têm condições de assistir, no Netflix está passando uma série que trata da experiência de quase morte, né? Fala de vida após a morte. Essa é a série. Mas no primeiro episódio fala dessa experiência de quase morte. Então, EQM, que a gente dá a sigla, também é tratada nas obras de Manuel Filomeno de Miranda, e tem um livro que se chama Saúde e Espiritualidade. Em outro momento, eu vou colocar nas descrições esse livro, porque eu não vou pegar agora. E ele tem um capítulo específico sobre experiência de quase morte. E é muito interessante porque as pessoas têm uma morte momentânea e elas retornam para o corpo físico e elas relatam as suas experiências ali no encontro de entes que às vezes não sabem definir, né? Quem não é espírita só reconhece que são pessoas, às vezes parentes, e lugares bonitos, as sensações se ampliam
Então, cores, cheiros, enquanto o cérebro está inativo. Então, isso está sendo uma comprovação pela ciência de que quando o cérebro começa a morrer, né? Começa a os registros dos eletroencefalogramas, né? Os seus registros elétricos, eles ficam zerados, né? Não há atividade cerebral, é quando há maior grau de consciência, né? É quando as pessoas retornam falando estarem conscientes, falando, descrevendo o lugar onde se encontravam, com quem se encontravam, até os procedimentos que eram feitos no corpo, que elas viam o próprio corpo. Isso, né, é essa certeza de que não há o fim e de que a consciência, ela precede ao cérebro e não algo que a ciência materialista acha que a consciência é fruto, né? O pensamento é decorrente do funcionamento cerebral. E a gente vai ver agora, né, com a ciência comprovando que no fundo, ela vai ter que assegurar que a alma ou o espírito, né, existe. E existe vida após a morte, existe vida antes do nascimento. Então também tem um episódio que fala sobre reencarnação. Isso aqui, né, a morte está sendo, vamos dizer assim, desvelada pela ciência. Sabia que por trás de todo o mistério que a morte encobria, havia muito trabalho, muita força de viver, muito a devassar. Mesmo assim, não teria tempo para descortinar a vida além da sepultura quando chegasse meu momento. Guardava bastante coisa inacabada e poderia fazer bem mais por aqueles que eu amava. Também não me permitiria ficar entre os santos e anjos concebidos pela imaginação dos religiosos. Veja bem que ela coloca os santos e os anjos, né, que a religião ela criou, né, como aqueles que fizeram alguma coisa de bom aqui, então foram beatificados, né, passam a ser chamados de santos, milagres são feitos. Tudo isso a gente, pela luz do Espiritismo, vai entender que não há milagres. Existe a fé que cura, como Jesus falava, né? E ele fazia essas curas por conta da fé, da intenção de estar a pessoa preparada para modificar sua estrutura molecular, sua vibração, então a questão energética, que tudo isso, né, a matéria já está comprovado pela física quântica, que matéria ela é energia e ela funciona de uma forma muito interessante, ora como partícula, ora como onda. E isso confundiu muitos cientistas que achavam que a matéria era algo sólido, né? Partícula, mas ali as estruturas subatômicas, elas também funcionam como onda, como energia. Então é algo que nós podemos manipular, inclusive pela meditação, pela força do pensamento, né, pelas vibrações que nós emitimos, que são vibrações energéticas. Então, considerar pessoas santas e que vão para lugares no céu sublimes e que ficam nessa ociosidade, isso está sendo desconstruído, porque os espíritos, eles voltam para o plano espiritual e lá exercem atividades. Ali eles continuam o processo evolutivo e regressam na matéria para continuar esse processo. Então não tem, isso tudo é fruto da nossa imaginação. Então ela diz que para mim não havia razão para descansar no paraíso
alimentado pelo delírio popular, enquanto houvesse alguém que eu pudesse ajudar. Então não vou ficar num lugar parada, como se fosse um paraíso, desfrutando de um certo descanso eterno, enquanto há muitos sofredores aqui. Nós temos também essa postura do Dr. Bezerra de Menezes, que ele, por tanto que fez enquanto encarnado, esse espírito foi convidado a encarnar em outro planeta, né? Porque ele já não mais pertence a um planeta de provas e expiações. E como um espírito que, desde a época de Jesus, né, a gente tem ali as encarnações narradas, em que ele esteve com Jesus, ele já vinha se caminhando, se direcionando para esse trabalho de doação, de amor. Então, quando ele chegou no plano espiritual, ele pediu permissão para continuar aqui, atuando, trabalhando, porque muitos dos seus companheiros ainda estavam aqui. Então, ele tem um compromisso com esses companheiros e aí ele não se limita a ajudar a um grupo pequeno de pessoas. Ele continua numa obra grandiosa, tá? Apoiada ali pela nossa Mãe Santíssima, Mãe Maria, a atender e a cuidar de todos nós. Tá? Então, esses são os grandes espíritos que já compreenderam, já vivem a mensagem de Cristo. E Cristo falou: enquanto houvesse uma lágrima, ele estaria trabalhando, estaria aqui conosco, que até o fim dos tempos ele estará conosco. Então, ele está trabalhando como Deus está sempre trabalhando. Então, não existe essa coisa de de ficar num paraíso descansando. Tá? Ainda hoje fico a cogitar onde está o grande continente de seres canonizados. Não os encontrei do lado de cá. Então, aqueles seres que foram canonizados pela Igreja Católica, não, ela não encontrou. São seres que estão reencarnando, continuando a sua evolução, são seres que estão trabalhando na espiritualidade. Né? Igualmente não conheci o tão populado céu, o tão propalado céu, nem encontrei lugar para o inferno além do coração dos homens, endurecidos pelo rancor, pela revolta ou pelo egoísmo. O inferno é o estado do espírito, assim como o céu também é um estado de espírito. A gente, pelas nossas vibrações, né, a gente vai criando esse ambiente, vai se sintonizando com outros espíritos que são afins pelo rancor, pela revolta, pelo egoísmo. Por isso que há o tão chamado Vale dos Suicidas, porque a vibração é muito baixa desses espíritos que estão em grande sofrimento e cometeram o ato, né? Esse ato impensado aí, um ato de extrema dor, sofrimento, que beira aí a loucura para que eles cometam, né, a própria morte, né? Busquem a própria morte, enquanto os nossos instintos é de sobrevivência. Então existe ali um conflito, algo que desorienta, podem ter graus de obsessão ali por trás dos atos de suicídio, mas esses lugares são criados por nós, pelas nossas vibrações. Então, ela descobriu que o inferno está no coração, está na mente de cada um de nós. Se nós queremos viver, né, um inferno, se nós queremos viver um céu, basta pensar: e aí, como é que você está? Né? As pessoas têm o hábito de falar: tá tudo bem, tô feliz, não, que droga, tal. Isso aqui tá um inferno. Pronto, ela está criando esse lugar em que ela vai se posicionar. Considerando esses aspectos, a morte, segundo falam alguns religiosos, é ainda um mistério, pois é inexplicável como tão grande quantidade de pessoas içadas aos céus por decretos religiosos permanece ociosa assistindo às misérias humanas
ou contemplando em eterna preguiça a glória divina que eles próprios não sabem definir, entender ou esclarecer. Então, a própria, aqui ela fala, né? Os próprios religiosos não sabem definir ou esclarecer o que é essa glória divina. Tá? A gente criou essas imagens de céu, de inferno, né? Foram decretados pela igreja, uma criação da igreja, por conta, inclusive, de estados, né, que estão no inconsciente, de lembranças nas nossas experiências. Então, existem, de fato, lugares que foram criados pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos. O pensamento cria. Então, existem lugares no plano espiritual como as cidades que a gente vive. São cidades no plano espiritual descritas nas obras de André Luiz, também são criados esses ambientes de sofrimento. O próprio Nosso Lar, o primeiro livro dessa série, né, da vida espiritual de André Luiz, o Nosso Lar, ele está no chamado umbral, num lugar de sofrimento, e dali ele é resgatado depois de um certo tempo, quando ele consegue ter algum grau de lucidez e fazer a conexão com a espiritualidade que já estava ali pronta para resgatá-lo, né? Levá-lo para um lugar de tratamento. Então é uma cidade, existe tratamento, existe pessoas que estão trabalhando, estudando, né? E existe também aqueles momentos, né, de descanso, de contemplação, de meditação, para que haja restabelecimento das forças. Então, tudo isso é um convite também para a gente ler as obras de André Luiz. Quando a gente vive nesses ambientes do plano espiritual, nós podemos trazer nesse nível inconsciente essas lembranças e daí criar as imagens de um lugar tal como um céu ou como um inferno, tá? Mas aí é um decreto, como se houvesse, e muitas pessoas desencarnam aguardando irem para esses lugares e vão se surpreender porque elas vão para onde elas se sintonizam, e algumas ficam desorientadas ainda, vagando por entre os encarnados, sem saber muito bem onde estão e o que aconteceu. Então ela fala que, para mim, prefiro a escuridão a esse inferno chamado paraíso. Ela chama o paraíso de inferno porque é um lugar de preguiça. Você já viu que preguiça não é uma virtude, né? É um vício. E ela prefere, sempre ela falou que ela prefere a escuridão de onde estão ali os seus doentes, né? Os seus pobres. Então ela fala, as profundezas em vez desse céu incompreensível. Sei que tenho muito a fazer nos locais onde escuto gemidos e vejo dor. Quero me completar e me sentir feliz entre aqueles com os quais aprendi a conviver. E de verdade nunca convivi com santos ou anjos. Meu lugar é em meio aos estrupiados, aos pobres de espírito, aos pobres mais pobres ainda, aos miseráveis que choram na escuridão. Se porventura eu seja algum dia uma santa, que me chame de santa da escuridão, pois aí é o meu lugar. Ela fala isso várias vezes, né? Não quero sentir vergonha algum dia quando me encontrar com Jesus, se é que vou me encontrar com ele sem as roupas da miséria e da pobreza, na figura dos que sofrem, havendo deixado de fazer a minha parte, aquilo que aprecio fazer e que me especializei na terra. Abraçar os doentes, amparar os famintos, dar esperança aos que sofrem, eis meu céu, eis meu paraíso. Com tanto santo por aí, com tantos anjos disputando um lugar junto ao trono do Pai Eterno, escolho ficar com Jesus,
que sempre andou na companhia dos pobres, dos simples, dos que têm fome e sede de justiça e de Deus. Os demais mistérios que envolvem a morte e o morrer deixo para os filósofos do cristianismo. São eles mais importantes do que eu, pois têm como missão pensar, explicar, esclarecer e levar ao mundo nova proposta, nova mentalidade. Enquanto isso, permanecerei dando pão àqueles que ainda não têm condições nem forças para sustentar a vara e pescar, mesmo além da morte. Então, ela está no seu trabalho, ela, como Jesus, que estava entre pobres, né, famintos, tanto do pão material quanto do pão espiritual, ela quer estar junto a eles, fazendo esse trabalho, e pela história dela, por essa narrativa, existe ali um convite. Se a gente prestar atenção, isso é um convite. Ela não fala para nós, ela não nos condena, ela não faz qualquer julgamento no que a gente acredita ou não, no que é verdade ou não. Ela traz a experiência dela de que ela não viu nenhum santo lá que foi canonizado e que esse céu que foi decretado pela Igreja Católica, que esse lugar para ela não serve. Então ela também não viu isso, mas que para ela não serve, porque quem compreende a mensagem de Jesus está à busca de Jesus, está à busca de seguir os passos de Jesus, fazendo o que Jesus fazia, o que Jesus ensinou. Então, no fundo, esse é o convite que ela nos faz. Tá? Dessa maneira, deixa o céu para o Papa, a corte celeste, os magnatas da religião, e o paraíso aos eleitos do colégio dos cardeais e dos pastores de um rebanho sem dono. Fico na escuridão tentando encontrar e fazer luz entre os que sofrem, falando da bênção de servir, em meios miseráveis, enxugando as lágrimas, rodeados pelos desterrados, servindo e sorrindo, infinitamente agradecida pela oportunidade que a morte me descortinou de continuar meu trabalho no silêncio e na oração, no anonimato que a própria morte me concede. Tenho, assim, mais tempo de ser útil, sem as convenções e limitações impostas pela religião e pelos compromissos devocionais que esta exige em tempo integral. Então, ela, no plano espiritual, já se desvencilhou ali dos rituais, dos dogmas de uma religião. Ela vive esse religar, né? Religião é no religar, né? No buscar se ligar a Deus. Então, ela vive isso. Ela não está presa mais àquelas condições que a religião impunha, mas agora ela tem essa liberdade de usar o tempo dela de forma mais útil, né, no trabalho ali, servindo a todos nós. Não sou mais uma religiosa vinculada e compromissada com a igreja. Sou simplesmente uma morta sem dono, sem sari nem hábito. Aquela roupa que ela vestia, o hábito da freira, o sari, que era aquela roupa na Índia, que ela adaptou para usar quando ela trabalhava na rua. Então, ela não tem mais esse compromisso com a Igreja Católica. Ela, na verdade, ela tem um compromisso com o trabalho e ela tem um compromisso com o Cristo. Sou tão somente uma operária mergulhada no maior mistério de todos, o mistério de servir e de amar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior mistério de todos, então, não é a morte,
né? A morte é só uma passagem. A gente pode ficar com o mistério de para onde eu vou, mas se a gente entender que a gente vai para onde a gente sintoniza, e se a gente quer estar, né, com Jesus, a gente precisa seguir os passos dele, né? E fazer isso que ela fez. Esse é o convite que ela nos deixa, de uma forma implícita, que é servir e amar em nome de Jesus. Que esse é o maior mistério, né? Como servir, como fazer. A gente pode se perguntar, cada um com as suas condições, com as suas características, as possibilidades. Então, o que é que eu posso fazer para poder trabalhar, ser útil, como ela já falou também em outro capítulo, para criar esse céu, esse paraíso, porque viver o paraíso para ela, né, e deveria ser, na nossa concepção, então uma mudança de perspectiva que ela nos traz, não é de um lugar, mas é um estado de consciência. Então, o paraíso, a felicidade é um estado de consciência, é um estado de espírito, em que a gente vai estar feliz, vai estar bem, quando a gente vibrar e praticar essa bondade. Né? Fazer o outro feliz nos faz feliz, a gente já aprendeu isso. E então conhecer que a morte, ela tira esse véu, nos faz ampliar a consciência do ser espiritual que somos e nos faz ir para lugares em que nós, né, sintonizamos, e construir esse paraíso em nós ou o inferno em nós depende de cada um, né, do seu estado de consciência, do seu estado de espírito. Então, que façamos as nossas reflexões, como ela nos trouxe aí sua história, e todos tenhamos um dia de paz, e até o nosso próximo encontro.